Fala galera, sejam bem-vindos à nossa revisão de processo penal militar para o concurso da PMTO. Aqui comigo, professor Edinael. Sem mais delongas, vamos lá, primeira questão aí na tela. Com base no CPPM, assinale a opção correta sobre o inquérito policial militar. Olha só, a gente tem aqui como forma de investigação preliminar no CPPM o inquérito policial militar. Vou botar aqui do lado. Temos o IPM, quando o crime ele for propriamente militar ou crime impropriamente militar, desde que não seja deserção e insubmissão. Isso porque, quando o crime é de deserção, a gente tem a chamada instrução provisória de deserção. Se for insubmissão, temos a instrução provisória de insubmissão ou o auto de prisão em flagrante, tá certo? Então, essas quatro formas de investigação preliminar. A questão pergunta sobre o inquérito policial militar. O inquérito policial militar, letra A, é um procedimento administrativo, perfeito. Por isso ele não é sigiloso? Falso, gente. Falso. O inquérito policial militar, ele é sigiloso. Sabe por que ele é sigiloso? Porque a própria lei fala isso. Lá no artigo 16, ó, artigo 16 do CPPM, fala que o inquérito policial, ele é sigiloso. Lá no artigo 20 do Código de Processo Penal Comum, não diz que o inquérito é sigiloso. Fala que o delegado ele será o encarregado do sigilo do inquérito. Então, no CPP, o delegado ele é o gestor do inquérito, para que mantenha ali o sigilo. Lógico, vai ter acesso ali, né, o advogado vai ter acesso a tudo aquilo que já foi documentado. Tá certo? A súmula vinculante número 14. A mesma coisa se aplica aqui no CPPM. A diferença é que o sigilo ele é garantido por lei. No CPPM, no artigo 16, a própria lei fala que o inquérito será sigiloso. Enquanto no Código de Processo Penal Comum, é o delegado que vai manter o sigilo, tá certo? Então vamos lá. O encarregado do inquérito policial poderá manter o indiciado incomunicável por até 30 dias. Pessoal, essa incomunicabilidade aqui, ela não ultrapassa 3 dias. Olha só. Só que isso aqui já foi considerado não recepcionado, tá bom? Porque foi antes da Constituição, isso aqui. Isso aqui não foi recepcionado pela Constituição, beleza? Então a gente fala que essa incomunicabilidade ela não existe, tá bom? A Constituição ela não aceita isso daqui. Mas por que que a banca colocou 30 dias? Porque existe algo chamado prisão do encarregado. O encarregado ele pode prender o indiciado por até 30 dias, tá bom? Embora isso na prática não funcione. Porque a gente adota aqui no Código de Processo Penal Militar, por analogia, a audiência de custódia. Para você ter noção, ó, a audiência de custódia, a audiência de custódia não existe no CPPM, mas a gente adota por analogia. Bem como a resposta à acusação, ó, a resposta à acusação, tá certo? A acusação, né? Também não existe no CPPM, a gente utiliza por analogia. O ANPP é a mesma coisa, o Acordo de Não Persecução Penal, tá certo? E a oitiva, ó, a oitiva, peraí, vamos ver a mais. A oitiva do indiciado como último ato, oitiva, né? Porque aqui no CPPM é o primeiro ato, oitiva. Primeiro a gente ouve o investigado para depois ouvir testemunha, vítima. Só que a gente utiliza por analogia, tá certo? A oitiva do indiciado como último ato, tá bom? A defesa vai ser ouvida por último, ó, oitiva do indiciado como último ato, beleza? Então são coisas que não tem previsão, né? Não tem previsão no CPPM, mas a gente utiliza por analogia, beleza? Por analogia. Inclusive a resposta à acusação já tem decisão do STF, tá certo? Permitindo aí a utilização, beleza? Pessoal, o encarregado do inquérito, tá bom? O inquérito policial militar, o que é que a lei diz, ó? O encarregado, sempre que possível, tem que ser o posto, oficial de posto, não inferior ao capitão, certo? Então não pode ser inferior ao capitão. E quem vai ser o
escrivão, né? Quem vai ali escutar, fazer ali as anotações. O escrivão é o seguinte: para ser escrivão, se o indiciado, ó, se o indiciado for oficial, se for um oficial, aqui tem que ser, no mínimo, tá certo? No mínimo aqui, um segundo tenente, beleza? Agora, se for praça, indiciado for praça, aí pode ser, tanto faz, pode ser um sargento, ó, pode ser um sargento ou um subtenente, beleza? Então se liga aí, isso aqui cai muito em prova, quando cai a galera costuma errar isso daqui, beleza? O encarregado é posto não inferior ao de capitão sempre que possível, se não for possível, vai ser ali o oficial, um tenente, beleza? Agora, sempre que possível, a gente vai utilizar aí para ser o encarregado do inquérito, posto não inferior ao de capitão, beleza? Esse encarregado, ele pode prender o indiciado por até 30 dias. Só que o que acontece na prática, tem audiência de custódia, então ele não fica nem um dia a mais, tá bom? Ele acaba sendo solto na audiência de custódia. A mesma coisa é o insubmisso. A lei fala que o insubmisso terá o quartel por menagem, né? Menagem é uma homenagem. O insubmisso é aquela pessoa que deveria se apresentar, tem hora e local certo para se apresentar para o serviço, para ser incorporado, e ele não vai. É o crime praticado por um civil, por um particular, contra as Forças Armadas, tá bom, gente? É só contra o Exército, Marinha ou Aeronáutica, tá bom? Não é praticado aí insubmisso contra a Polícia Militar, tá certo? Isso aí não existe, beleza? Então, ele tem o horário certinho. Ó, se você faz a tua matrícula no serviço militar obrigatório e você falta no dia da apresentação, você é refratário, você ainda não é submisso. Agora, você passa ali na fase, tá certo? Na apresentação, você tem hora e local certo para você ser incorporado e aí você falta, tá certo? Você falta aquele dia e horário local para ser incorporado, aí você comete a insubmissão, beleza? É um crime praticado por um particular, né, por um civil, contra as Forças Armadas. Agora, você foi incorporado, faltou serviço ali por mais de 8 dias, aí já é deserção, certo? A gente vai ver daqui a pouquinho aí a deserção. Então, esse encarregado, ele pode prender aí por até 30 dias, beleza? Só que na prática, acaba sendo liberado na audiência de custódia. No inquérito policial militar, as testemunhas e o indiciado poderão ser ouvidos durante a madrugada, independentemente de urgência inadiável. Pessoal, falso, somente se tiver uma urgência que não pode ser adiada, aí sim vai ter essa oitiva aí de testemunha ou indiciado durante a madrugada, beleza? Letra D. Testemunha poderá ser inquirida por mais de 4 horas, ó, desde que haja um descanso de 30 minutos para cada 4 horas aí de oitiva de testemunha, beleza? Aqui falou, ó, não havendo necessidade de descanso de meia hora, tá falso. Sobrou aqui a letra E, que é o nosso gabarito. O inquérito deverá terminar dentro do prazo de 20 dias se o indiciado estiver preso, certo? Então, ó, prazo do IPM. Deixa eu mudar aqui a cor. IPM, indiciado preso, ele preso, o prazo do inquérito é de 20 dias para encerrar, beleza? E ele solto, o prazo é de 40 dias, podendo ser prorrogado por mais 20 dias, tá certo? Pessoal, o inquérito, ele é iniciado por meio de uma portaria, ó. O IPM, o início dele, é por meio da portaria, beleza? Portaria dá início ao inquérito. E o encerramento, ó, outra coisa que cai muito, eu vejo a galera errando. Encerramento é o seguinte: se for o encarregado do inquérito, ele vai fazer um relatório, certo? Ele apresenta um relatório, é o encerramento do inquérito. Agora, se for delegado, a autoridade delegante terá que fazer uma solução, tá certo? Uma solução do inquérito policial. E aí, manda para o encarregado e o encarregado faz um relatório, beleza? Mas toma cuidado aí, solução é diferente de relatório, beleza? Segunda questão aí na tela. Nos termos do Código de Processo Penal Militar, é correto afirmar que, pessoal, olha, deserção, certo? A gente vai entrar agora aqui no crime de deserção. Deserção vai ser feita a instrução provisória de deserção. Então, bora ver aqui
Quando é que se configura a deserção? A deserção. Vamos lá, aqui eu quero sua atenção. Ó, tanto faz se o militar ele está de serviço, um serviço de 12 horas, ou seja, de 9 horas da manhã até as 21 horas, ou se é um serviço de 24 horas, pouco importa, tá certo? Quando der 0 hora do dia seguinte, já começa a contar aí, tá certo? O primeiro dia de ausência, até se configurar a deserção. A deserção é quando o militar ele ausenta-se do serviço ou do local onde ele deveria permanecer por mais de 8 dias. Então vamos lá, digamos que o militar ele estaria de serviço no dia 1º de janeiro. Olha só, e ele falta esse serviço. Serviço de 24 horas. Então no dia 2 de janeiro, ó, dia 2 de janeiro, às 9 horas da manhã, tá bom? Ele deveria começar no dia 1º às 9 horas e encerraria no dia 2 às 9 horas da manhã, tá bom? Serviço de 24 horas. Às 9 horas da manhã, será lavrado a parte, ó, a parte que falta, tá certo? Informando que aquele militar, ele faltou ao serviço. Vai ser colocado lá no livro a parte de falta. Fulano de tal faltou ao serviço, beleza? Quando der às 0 horas, tá bom? Às 0 horas do dia seguinte, ou seja, dia 3 de janeiro, ou seja, às 0 horas do dia seguinte, a ausência do serviço, aqui será lavrado, olha só, aqui será lavrado a parte, ó, a parte de ausência, beleza? Parte de ausência, informando que o militar, ele faltou ao serviço, tá certo, gente? Então, aqui às 9 horas da manhã, será feita a parte de falta. Quando der 0 horas daqui da noite, começa a contar o período de ausência. Então, passou, né? Passou aqui, ó, 24 horas da ausência, será lavrado aqui no dia 3, às 0 horas, a parte de ausência. E aqui a gente conta o primeiro dia, né? O primeiro dia de ausente, tá certo? Então, aqui é contado o primeiro dia de ausente. E aí segue, ó. Aí segue, né? Vamos lá. Dia 3, primeiro dia. Ó, dia 4 é o segundo dia de ausente, viu? Dia 4 aqui de janeiro. Quando for no dia 5 de janeiro, dia 5 de janeiro é o terceiro dia ausente. O dia 6 de janeiro é o quarto dia ausente. O dia 7 de janeiro, dia 5º dia ausente. O dia 8 de janeiro, certo? É o sexto dia ausente. O dia 9 de janeiro, é o sétimo dia ausente. Pessoal, de 9 até o dia 10, olha só, bota aqui, dia 10 de janeiro, é o oitavo dia ausente. Aqui já é deserção? Ainda não. Para ser deserção, tem que ser mais de 8 dias. Então, eu só conto a deserção aqui, ó, tá certo? No dia 11 de janeiro, às 0 horas, ó, 0 horas do dia de janeiro, né? Mais de 8 dias, ou seja, no 9º dia, é lavrado, olha só, o nome aqui é parte de deserção. Parte de deserção. Aqui, o oficial da companhia, o subcomandante da companhia, ele está avisando ao comandante, que é o coronel do batalhão, que tem uma praça que se ausentou do serviço, beleza? Tem aqui um desertor, beleza? E o comandante é quem lavra o termo, o chamado termo de deserção, beleza? Quem lavra aqui, ó, é o subcomandante, e aqui quem vai lavrar é o comandante, tá bom? Do batalhão, que é normalmente o coronel, certo? Aqui sim, ó, no 9º dia, aqui sim teremos a deserção, beleza? Então, volta lá para a questão. O desertor não deverá ser preso, pois não se enquadra em qualquer hipótese de prisão. Pessoal, aqui deverá ser preso, porque a deserção, enquanto ele não for capturado, olha só, é um delito permanente, tá certo? Então, enquanto ele estiver ali desaparecido, ausente, será desertor. Ó. É um crime permanente, beleza? É um crime permanente.
O desertor, então tá falso aqui, ele poderá ser preso em qualquer momento. O desertor somente poderá ser preso em flagrante se houver perseguição. Não, gente. Aqui não é um crime, um flagrante próprio, tá certo? É um crime permanente. Então, enquanto ele estiver ali em período de deserção, certo? Poderá ser preso a qualquer momento. O insubmisso, eu já te expliquei o que é insubmisso. O insubmisso, ele não deverá ser preso, pois não se enquadra em qualquer hipótese de prisão. Falso. O que é o insubmisso? Para a gente relembrar. É a pessoa que deveria ser incorporada ali nas Forças Armadas. Ele ainda é civil, ele não é militar, tá certo? Se você vai e se apresenta nas Forças Armadas, se alista, né, para o serviço militar obrigatório, e você falta aquela fase que tem ali, né? Você não vai no dia que deveria ir, você é refratário, tem que pagar uma multa. Agora, quando você vai, passa na etapa, tem dia, horário, tá certo? E local para se apresentar, e você falta, ou para ser incorporado, e você não vai, aí você é insubmisso, beleza? Aí você é o insubmisso. O insubmisso também é um crime permanente. Qualquer pessoa pode, e os militares devem prender o desertor encontrando-se em flagrante, beleza, gente? Ó, deixa eu revisar aqui algo também muito importante. A consequência, né, para os desertores. A gente tem aqui, ó, para quem é oficial, a deserção vai ter uma consequência. E para quem é, né, para quem é oficial é um tratamento e para quem é praça vai ser outro tratamento, beleza? Então vamos ver como é que funciona aqui, né? Caso de deserção, tanto para praça quanto para oficial. Vamos lá? Ó, deserção, as consequências, viu? Então vamos lá, digamos que passou mais de 8 dias da ausência, tá certo? Então aqui já tem a consumação da deserção. Pessoal, se aqui for uma praça, olha só, digamos que uma praça seja considerada desertora. Essa praça, se for uma praça especial, quem são os praças especiais? Alunos ou, né, aspirantes. O praça especial ou, né, praça especial ou sem estabilidade. Sem estabilidade. O que é que acontece com essa praça especial ou sem estabilidade desertora? Ela será excluída, do serviço, beleza? Ela será excluída com a consumação da deserção, ou seja, bateu mais de 8 dias ali, ela será excluída, beleza? Ela será excluída do serviço. Se essa praça é uma praça com estabilidade, é uma praça estável, não é isso? Uma praça com estabilidade. Pessoal, a estabilidade assegurada exige-se mais de 10 anos de serviço, tá certo? Aqui tem que ter mais de 10 anos de serviço, beleza? Lógico, né? Para os policiais militares tem que observar o estatuto próprio, tá bom? Mas eu estou utilizando aqui policiais das Forças Armadas, tá certo? Então tem que ter mais de 10 anos de serviço. Se essa praça for uma praça estável, olha só, o tratamento é diferente. Se for uma praça estável, o que é que acontece? Ela não será excluída. Ela será aqui agregada. Será agregada com a consumação da deserção. Agora, se for um oficial desertor, ele será agregado até o trânsito em julgado, do processo de deserção, tá certo? Então, ele será agregado até o trânsito em julgado, viu? Até o trânsito em julgado do processo de deserção. Então, não confunda. Olha só, quando é oficial, ele fica com o trânsito em julgado, ou melhor, fica agregado até o trânsito em julgado. Se for uma praça especial, ou sem estabilidade, tá certo? Ela é excluída do serviço com a captura. Olha só, se ele for pego em flagrante, se for capturado, ou ele se apresenta de forma voluntária, aqui, gente, ele tem que passar por uma inspeção, tá certo?
Então aqui, ó, ele tem que ser reincluído para ser processado, certo? Então vai lá para a junta. Se a junta considerar ele apto, ele é reincluído. Lembra que ele foi excluído? Então ele vai ser reincluído para ser processado. Se ele for considerado inapto, isso aqui, ó, é extinção da punibilidade. Lembra? Aqui, ó, a reinclusão do militar desertor é uma condição de procedibilidade. Beleza? Agora, a praça com estabilidade, ela estava agregada, tá certo? Com a captura, ela será revertida. Ó, será que uma reversão? Ela será revertida, tá certo? Para ser oferecido a denúncia. Beleza? Então, não confunda aí esses procedimentos, que é totalmente diferente. Quando é praça especial, praça com estabilidade, praça sem estabilidade, né? Que é a mesma situação do especial, ou quando se tratar de um oficial, beleza? Aqui a gente já viu o gabarito, né? Gabarito é letra D, então bora seguir aqui com a nossa terceira questão, aí na tela. Considere-se que um tenente da Polícia Militar, durante o serviço de fiscal, cometa crime propriamente militar. Crime propriamente militar é aquele que só pode ser praticado por um militar, ou seja, o sujeito ativo só pode ser um militar, ou que tem previsão apenas no Código Penal Militar, beleza? Por exemplo, deserção, por exemplo, violência contra superior. São crimes que só podem ser praticados, abandono de posto, só podem ser praticados por militar ou só tem previsão no CPM, tá bom? Homicídio, por exemplo, pode ser praticado por qualquer pessoa. Então não é um crime propriamente militar, e sim impropriamente militar, tá certo? Lá no Código Penal Militar, tá no 206, e no Código Penal Comum, artigo 121, certo? Então aqui ele praticou um crime propriamente militar, ao praticar violência contra a vigia em serviço. Nessa situação hipotética, a ação penal poderá ser oferecida por denúncia do MP ou queixa do querelante. Pessoal, isso aqui está falso. Sabe por quê? Não existe aqui as ações penais privadas, tá certo? No Código de Processo Penal Militar. A única existente é a subsidiária da pública. Sabe por quê? Porque tem previsão na Constituição, tá bom? Mas não existe ação penal privada, personalíssima, ação exclusiva militar, tá certo? Letra B. O processo penal terá início com o oferecimento da denúncia. Ó, oferecimento não, certo? Terá início com o recebimento da denúncia. Toma muito cuidado. Oferecimento é uma coisa, ó, ofereceu é uma coisa e receber a denúncia é outra coisa, beleza? O juiz só recebe se houver realmente ali as condições da ação. Apresentada a denúncia contra o tenente, o MP poderá desistir? Não, gente. Lembra do princípio da indisponibilidade? MP não desiste da ação. O direito de ação é exercido pelo MP, cabendo-lhe exercer o poder de jurisdição. Não, quem tem jurisdição é juiz, MP possui atribuição, certo? O gabarito aqui, letra E. O processo penal militar terá início com o recebimento e o juiz se efetivará com a citação do acusado. O recebimento já dá o início ali da ação, agora a efetivação vai ser com a citação daquele acusado para que ele apresente resposta à acusação, tá certo? Por analogia aí ao CPPM, ou ao CPP normal. Acerca do processo penal militar e da sua aplicação, assinale a opção correta. Aplicam-se as normas do CPPM em tempo de paz, a bordo de navios ou quaisquer outras embarcações de aeronaves, onde quer que se encontre, desde que sejam de propriedade pública. Pessoal, pode ser também, ó, de propriedade privada, tá certo? A gente estuda isso aqui lá nas nossas aulas de aplicação da Lei Penal Militar. As normas de processo penal militar prevalecem sobre as normas de convenção ou tratado internacional, de que o Brasil seja signatário. Pessoal, aqui é o contrário, viu? As convenções ou tratados internacionais, elas prevalecem, viu? Elas prevalecem sobre o Código de Processo Penal Militar. A Lei Processual Penal Militar não admite a interpretação extensiva, ó, admite sim a extensiva sempre que a Lei Penal Militar disse menos do que gostaria, ou restritiva, sempre que a Lei Penal Militar disse mais do que gostaria, tá certo? Então, a gente preza pela literalidade, mas
cabe a interpretação extensiva ou restritiva da lei penal militar. Portanto, está errado a letra C. Letra D. Nos casos omissos, os CPPM serão suprimidos pela jurisprudência, princípios gerais do direito, pela analogia, mas não serão pelos usos e costumes militares. Falso. Também serão utilizados usos e costumes militares, tá certo? Para suprir a ausência. Só toma cuidado para não confundir o que é ausência, tá bom? Que é uma lacuna deixada pelo CPPM, do que é um silêncio eloquente. Aquilo que o CPPM, ele, de propósito, ele não quis tratar, tá certo? Isso nas nossas aulas a gente aprofunda esse conteúdo. Pessoal, por exceção, letra E é o nosso gabarito. O CPPM é aplicado fora do território nacional, em tempo de paz, em zona ou lugar sob a administração ou vigilância de força militar brasileira, tá bom? No CPP normal, ou melhor, no Código Penal normal, aplica-se, em regra, né, utiliza-se o princípio da territorialidade. Aqui no CPPM, tanto faz, dentro ou fora será aplicado a lei penal militar, tá certo? Pessoal, última questão. Nos termos do CPPM e no que concerne ao processo de deserção, mais uma vez, deserção sempre o tema mais preferido, né? Mais cobrado. É correto afirmar que, consumado o delito de deserção, nos casos previstos em lei, vamos lá, o juiz federal da Justiça Militar, após receber a representação pelo comandante da unidade, fará lavrar o respectivo termo de deserção. O comandante da unidade ou autoridade correspondente, o termo de deserção, a gente já viu quem é que assina, viu, gente? A gente já viu quem é que assina, viu? O comandante da unidade ou autoridade correspondente, ou ainda a autoridade superior, fará lavrar o termo de, quem é o comandante da unidade ou autoridade superior, o comandante da unidade ou autoridade correspondente, ou ainda a autoridade superior, fará lavrar o termo, tá certo? Imediatamente, que poderá ser impresso ou datilografado, sendo por ele assinado ou por 4 testemunhas idôneas, além do militar incumbindo da lavratura. O juiz federal, após receber a representação, fará lavrar o termo? Não é juiz federal que lavra o termo, então aqui já está falso. O juiz federal poderá, após receber a representação, fará lavrar o respectivo termo? Não é o juiz que lavra o termo. A gente já viu que quem vai lavrar o termo de deserção é o comandante da unidade, beleza? O subcomandante, ele lavra a parte de deserção, ele faz a parte de deserção. Agora, o termo de deserção, quem vai fazer depois do termo, é autorizada a captura do militar, beleza? O militar aí poderá ser capturado. Agora, quem vai lavrar esse termo, né? Quem vai lavrar esse termo não é, tá bom? Quem vai lavrar o termo não é não vai ser, quem vai lavrar o termo não é o juiz. Quem lavra o termo é o comandante da unidade, tá certo? Quem vai lavrar esse termo de deserção vai ser o comandante da unidade, tá certo? É o que diz o artigo 401 do CPP, beleza? Consumado o crime de deserção, tá certo? O comandante da unidade é quem vai lavrar o respectivo termo, tá certo, gente? Que pode ser datilografado ou impresso. E quantas testemunhas são necessárias? Apenas 2 testemunhas, beleza? Então, o erro aqui é falar em 4 testemunhas. Gabarito, portanto, letra B. Pessoal, leitura do artigo 451 do CPP, tá certo? Leitura aí obrigatória para revisar aí essa lavratura do termo de deserção e todas as demais formalidades, beleza? Pessoal, chegamos ao nosso final aqui da nossa super revisão. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Peço só que vocês deixem aí o like, comenta aqui se você gostou. Me sigam também, no meu Instagram, @prof.ednaelsantos, para mais dicas como essa, beleza? No mais, forte abraço, até a próxima. Tamo junto!